Olá malta em casa, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso jornal. Olá Sérgio. Olá Tânia, olá caríssimo telespectador, é sempre um grande prazer estar deste lado para trazer-lhe o melhor da informação. E já agora Tânia, como é que passou a semana? Muito bem Sérgio, estivemos a trabalhar para lhe trazer muitas informações. Veja nesta semana a reportagem sobre a canalização do desconto de segurança social. Confira ainda as causas que podem levar os estudantes ao esgotamento mental. Veja também os traços da cultura Maconde. Confira estas e mais notícias nesta edição. A canalização da segurança social é uma obrigação de qualquer instituição, mas poucas cumprem com a mesma. Veja os contornos na reportagem da semana. A canalização de contribuições ao Instituto Nacional de Segurança Social, INSS, é um dever de todas as entidades empregadoras no país. A obrigatoriedade está prevista no artigo 95 da Constituição da República e passamos a citar. Número 1. Todos os cidadãos têm direito à assistência no caso de incapacidade na velhice. Número 2. O Estado promove e encoraja a criação de condições para a realização deste direito. Fim da citação. Embora seja obrigação, há algumas empresas que não canalizam os fundos ao INSS. É o caso das firmas de segurança privada Almaid e SSP Segurança, sediadas na cidade de Maputo. Estamos a trabalhar a sermos descontados dinheiro de segurança social, mas não é canalizado. O que nos dói muito é isso. Somos descontados mensalmente, mas o dinheiro não vai na segurança social. Quando chegamos lá, não há nome dessa empresa, de Almaid não existe. Eu fui para lá, dizem que essa empresa de Almaid não existe. Nem pagam ninguém, só estão a enganar as pessoas. Mas mensalmente o desconto é feito? Descontam. Em algumas pessoas, cidadãos nacionais que estão aqui, que estão a criar as empresas de segurança, dizem que não. Nós não podemos pagar porque não é obrigatório. Por como não é obrigatório? Se o Estado disse. Perante a queixa, os responsáveis das empresas não quiseram prestar declarações à nossa reportagem. A não canalização das contribuições representa ao INSS um grande prejuízo. Só em 2017, o Instituto perdeu 600 milhões de meticais, um valor equivalente a 157.894 salários mínimos. Se a canalização do subsídio dos trabalhadores é obrigação das empresas, que medidas podem ser tomadas para aquelas que não o fazem? Várias, por exemplo, ou a questão de multas, pode acarretar multas, juros, inclusive é objeto, portanto, a falta de canalização das contribuições descontadas é objeto de ação-crime. Sendo esse um problema recorrente, o Ministério do Trabalho tem vindo a desenvolver ações para colmatá-lo. Há empresas que nós já estamos a começar a privar de participar em alguns concursos porque são devedoras ao Instituto Nacional de Segurança Social. É uma das componentes para poder forçar as empresas a irem a canalizar as contribuições que fazem nos salários ao Instituto Nacional de Segurança Social. O não encaminhamento das contribuições alia-se ao fato de algumas empresas operarem no país sem estarem inscritas. Dados do último censo do Instituto Nacional de Estatística, divulgado em 2017, indicam que no país existem 72.742 empresas, mas só 41.444 é que estão inscritas ao INSS. Vamos agora a um pequeno intervalo, não saia daí. Saúde, educação, tecnologia, cultura, desporto, meio ambiente e reportagens especiais. Bem-vindos ao Jornal do Media Lab. Jornalismo feito por jovens para o público jovem. Media Lab, o laboratório de jornalismo aqui na sua STV. Sejam bem-vindos à segunda parte do nosso jornal. Inchaço localizado, dores ao praticar exercícios físicos podem ser alguns sintomas da hérnia. Veja a seguir as causas e como se prevenir desse tumor. Aconteceu que um dos meus testículos subiu, nesse caso. Este é um dos sinais da hérnia.
tumor que ocorre quando há deslocamento interno de um órgão que invade uma outra parte do corpo. Só em 2015, a hérnia afetou mais de 18,5 milhões de pessoas em todo o mundo e foi responsável pela morte de 59.800 pessoas. No departamento de cirurgia do Hospital Central de Maputo, a hérnia constitui uma das principais razões de cirurgia por consulta. A hérnia é um tumor que pode aparecer em diversas partes do corpo, mas as mais frequentes aparecem na região abdominal. Podem ser congênitas ou adquiridas. As congênitas resultam de um fechamento no canal inguinal. O canal inguinal é a região que serve de passagem dos testículos da fase abdominal para a região escrotal. O testículo no homem, que é produzido na cavidade abdominal, e durante o seu desenvolvimento este testículo vai descendo pelo aquele canal até a bolsa escrotal. Este testículo, na altura em que nós nascemos, de princípio este canal tem que encerrar, mas há outras pessoas que não encerram por completo, deixando uma folga. Havendo uma certa pressão na cavidade abdominal, os intestinos entram naquele canal inguinal, então aí formam as hérnias. Embora em menor número, as mulheres também podem desenvolver a hérnia. Por causa da gravidez, por causa do estiramento dos músculos, esses sim podem fazer as hérnias da linha branca. Podem também ser adquiridas. Essas hérnias adquiridas resultam de uma fragilidade da parede abdominal. Os sintomas variam de acordo com o tipo, mas existem alguns em comum para as principais delas, como náuseas, vômitos, inchaço e dor na área afetada. A obesidade, carregar muito peso ou ter gravidezes seguidas em pouco espaço de tempo concorrem para o desenvolvimento deste tumor. Muitas das vezes a pessoa pode estar na casa de banho a fazer necessidades maiores. Ao fazer o esforço, sentir que, olha, no meu umbigo há uma coisa que aumentou. Mas o que é isto? Mas depois de sair de lá, passou. Ou no meu testículo que aumentou. Mas agora que se passou. Foi durante a gravidez que Natividade sentiu os primeiros sinais da doença. No início pensou que as dores fossem passageiras, mas o tempo revelou-lhe o contrário. Eu de vez em quando sentia dores no umbigo, quando a temperatura mudasse. Eu achava uma coisa normal, que não fosse nada. As dores tornavam-se cada vez mais insuportáveis, até que um dia decidiu dirigir-se ao hospital. Chegamos lá, meu padrinho falou com o doutor, então meteu a mão aqui no umbigo mesmo, com muita força, eu senti muita dor mesmo. Fiquei então dali, às 19 e tal, me transferiram para o Hospital Central. Cheguei logo, me operaram. Carlos também teve hérnia e os sintomas foram quase os mesmos, mas no seu caso, uma parte do intestino invadiu a área escrotal. Aconteceu que um dos meus testículos subiu, nesse caso. Quando subiu, eu me percebi que algo não estava bom. Então, logo aí, procurei um centro de saúde, nesse caso, de onde depois me transferiram para cá, para o Hospital Central, e cá diagnosticaram que era hérnia. O médico alerta que em caso de algum sinal, deve dirigir-se a uma unidade sanitária, pois caso contrário, os riscos são maiores. Temos as complicações agudas, onde sai a porção do intestino para fora e ela é apertada. O intestino é apertado, chamamos de estrangulamento. A cirurgia é o tratamento adequado para estes casos. Engane-se quem acha que depois de operar estará isento de voltar a desenvolver o tumor e para evitar tal situação o médico alerta. Haciendo repouso depois da operação, usando cinta elástica e não fazer forças. Tratar de que não tenha outra gravidez muito perto da operação, porque pode voltar outra vez a fazer hérnia por el aumento da pressão. Estudar, trabalhar, estar nas redes sociais e deixar um tempinho para a vida social pode parecer uma missão muito complexa. Não é verdade, Tânia? Pois é, Sérgio. E para quem não planifica as suas atividades, isso pode levar ao esgotamento mental. Veja a seguir histórias de jovens que passaram por este problema. Passar horas e horas a estudar com o objetivo de obter melhor aproveitamento escolar é uma realidade comum entre jovens universitários. O que eles não sabem é que tanto esforço pode levar-lhes ao esgotamento mental, transtorno que ocorre em resposta ao stress incontornável da mente e do corpo. Este é o drama vivido por Vanilla, que após 2 recaídas consecutivas por orientação médica, viu-se obrigada a interromper os estudos e a evitar contacto com aparelhos eletrônicos. Uma das coisas que fez com que os meus pais me levassem para o hospital
foi porque eu já falava sozinha, ria sozinha, e eu particularmente me sentia um pouco diferente, já não concebia as coisas de como elas realmente eram. Eu imaginava que as coisas eram, quer dizer, não imaginava que as coisas fossem como realmente eram. Eu criava cenários da realidade, ou seja, para mim uma coisa era, enquanto aquela coisa não era assim como eu pensava que fosse. Embora recuperada, a sua vida nunca mais foi a mesma. O que mudou é o fato de eu ter que medicar. Todos os dias eu tomo uma medicação para dormir e soníferos e tranquilizantes. Se para Vanilla o esgotamento foi provocado pelos estudos e excesso de leitura, para Constantino, a rotina de passar 15 horas de estudo diárias sem alimentação e sem dormir fez com que desenvolvesse a doença. Leva muito tempo a pensar, depois chegava ao resultado. Tinha muito tempo a pensar e pouco tempo a fazer o trabalho. Segundo a técnica de psiquiatria Açucena de Almeida, o esgotamento tem sinais claros: incapacidade de realizar atividades laborais, desânimo, dores de cabeça e, em alguns casos, delírios. Mas é possível evitar a doença tomando algumas medidas, como fazer anotações das atividades diárias, evitar concentração por 2 ou mais horas, fazer intervalos de 2 em 2 horas, alimentar-se devidamente e apostar em atividades recreativas. O descanso ajuda muito na concentração, a pessoa tem que dormir direito, tem que estudar também para aquela matéria entrar. Para isso é o descanso e o repouso. Conheça agora o perfil do nosso atleta da semana. Foi formado no Clube de Desportos da Machaquene, onde não conseguiu vingar na equipa seniores, razão pela qual afastou-se dos relevados profissionalmente em 2015. O grande defeito do nosso futebol, o jogador quando ascende ao escalão sénior já não tem muito espaço, então eles marginalizam. Mas nem os 2 anos de celibato, ou seja, afastado do futebol, o fizeram perder o conhecido Instinct Killer, em português Instinto Matador, e na gíria futebolística Instinto Goleador. Foi muito treino, tive muita ajuda dos coaches. É que na época passada, Vitor Tai, que joga à ponta de lança, defendeu a camisola da equipa B da Liga Desportiva de Maputo e teve um regresso em grande. Graças a Deus o Vitor foi a peça-chave das conquistas que tivemos. Fuzilou as redes dos adversários por 18 vezes no campeonato de futebol da cidade de Maputo, carregando a sua equipa para o primeiro lugar deste campeonato. Mas nem tudo foi para doce. Foi como se estivesse a reiniciar a jogar. Foi muito difícil para mim, mas depois de muita determinação, muita luta, consegui chegar no nível que eu estou até agora. Nietzsche, como é conhecido no mundo do futebol, destaca-se pelo jogo aéreo, velocidade e dribles, mas é no erro do adversário que mais gosta de jogar. Gosto de jogar no erro dos defesas. Apesar de Nietzsche atravessar um bom momento de forma, os colegas destacam a importância de manter sempre os pés no chão e do trabalho em equipa. Trabalhar com ele está a ser algo muito diferente para mim. A equipa nos ajudar, nós também para ajudarmos ele, porque senão a gente não marca. E nós sem ele também não fazemos muitos gols. Vitor é um capitão muito dedicado, muito esforçado além de tudo, tem lutado pela equipe. É um jogador pelas características fortes, é muito rápido. Eu, de 0 a 10, estou de 9. Vitor Tai tem 24 anos de idade, é o atual capitão da equipa B da Liga Desportiva de Maputo. Na presente temporada, Vitor já somou 4 golos em 3 jornadas. Quando evoluía nas camadas de formação do Machaquene, venceu o campeonato de juniores ao nível da cidade de Maputo. Vamos a um breve intervalo, não saia daí, pois voltaremos com mais notícias. Até já! Saúde, educação, tecnologia, cultura, desporto, meio ambiente e reportagens especiais. Bem-vindos ao Jornal do Media Lab. Jornalismo feito por jovens para o público jovem.
Media Lab, o laboratório de jornalismo aqui na sua STV. Estamos de volta à última parte do nosso jornal. Veja a seguir as vagas de emprego que preparamos para si. Olá, malta! O prometido é devido e cá estamos nós para mais uma rubrica de emprego do Jornal da Malta. Então conhece na edição desta semana as principais oportunidades de emprego que o mercado oferece para si. Como habitual, comecemos da região norte de Moçambique e desta, na província de Nampula, onde existe uma vaga disponível para um estagiário na área de engenharia elétrica. Para ocupar esta vaga, o candidato deverá ter o nível de licenciatura em engenharia elétrica, ter 30 anos de idade e também ter a nacionalidade moçambicana. Ainda na Nampula existe uma vaga disponível para um oficial de programa. Este será responsável pela promoção de políticas de equidade de género nas comunidades. Para ocupar esta vaga, o candidato deverá ter o nível de licenciatura em Ciências Sociais, ter domínio sobre as questões de equidade de género e também ter o domínio sobre as línguas locais da província de Nampula. Do norte, vamos ao centro de Moçambique, na província de Tete, no distrito de Chitima. Lá, existe uma vaga disponível para um gerente direto de vendas, que será responsável pela angariação de clientes para a empresa e também pela abertura de novas contas nas campanhas porta a porta. Para ocupar esta vaga, o candidato deverá ter um nível médio, assim como ter boa capacidade de comunicação interpessoal. Do centro, vamos ao sul de Moçambique, na província de Maputo e concretamente na cidade da Matola, onde existe uma vaga disponível para um estagiário na área de engenharia mecânica. Este será responsável pelo auxílio no planeamento e no controle da logística de máquinas. Para ocupar esta vaga, o candidato deverá ter um nível de licenciatura em engenharia mecânica, assim como disponibilidade imediata. Da Matola, caminhamos até a cidade de Maputo, onde existe uma vaga disponível para um assistente administrativo, que será responsável pela produção de inventários, assim como pela gestão do estoque do material de escritório. O candidato a esta vaga deverá ter no mínimo o nível de licenciatura em administração de empresas, o nível de licenciatura em contabilidade, assim como a licenciatura em finanças. Malta, em relação às vagas de emprego, por hoje é tudo. Já sabe que pode contactar-nos através do nosso e-mail e também do nosso Facebook. Nós voltamos daqui a 7 dias. Até lá! Para quem não tem condições financeiras para custear os estudos, as bolsas têm sido uma grande solução, mas o acesso às mesmas é um grande desafio. Ganhar uma bolsa de estudos para fazer o ensino superior fora do país é o desejo de muitos jovens. Somos muitos que não temos acesso às mesmas bolsas. A falta de recursos financeiros para reunir os requisitos e a dificuldade no acesso à informação tornam este sonho difícil de ser alcançado. Se porventura este estudante for de classe baixa, necessariamente esse estudante terá dificuldade ou frustrações ou até mesmo desistir. As bolsas podem ter um certo número, mas são limitadas porque tem muita gente que tem aquelas que são ditas as costas quentes. Segundo Sofatélia Navingo, chefe do Departamento de Bolsas de Estudo para a Licenciatura, embora existam dificuldades enfrentadas pelos estudantes, a condição para ganhar a bolsa é única. A questão de bolsas não tem nada a ver com a sorte, tem a ver com o reunir requisitos que o país exige para o efeito. Anualmente, o Instituto de Bolsas tem disponibilizado bolsas em diferentes cursos e o número varia de país para país. Por exemplo, a Argélia, no ano passado, disponibilizou 60 vagas e neste ano 65. A China, o destino preferencial dos estudantes, disponibilizou 70 vagas em 2017 e neste ano reduziu para 53 e estiveram na disputa mais de 700 candidatos, o que torna o acesso às bolsas mais difícil.
No que diz respeito à falta de condições financeiras por parte dos estudantes, o diretor nacional do Instituto de Bolsas diz existir um plano para responder às necessidades dos estudantes carenciados. Estamos a trabalhar também na introdução, num futuro talvez não muito longínquo, da chamada Bolsa Empréstimo. A Bolsa Empréstimo, quando ela já for efetiva, vai permitir que, mesmo que não tenhamos aqueles recursos já disponíveis para dar de forma grátis a todos, então as pessoas podem caber dentro da Bolsa Empréstimo, porque essa Bolsa Empréstimo as pessoas estudam, mas depois, no fim ou durante o estudo, vão ter que fazer o seu reembolso. Para estar mais atualizado, o Instituto de Bolsas recomenda que o estudante consulte o site www.ibe.co.mz uma vez por semana, onde são disponibilizadas as bolsas. Para quem não tem acesso à internet, pode dirigir-se à Direção de Educação no seu respectivo distrito. Lembre-se de deixar os documentos necessários sempre prontos, como, por exemplo, o bilhete de identidade em dia, certificado de habilitações literárias reconhecido e homologado. Vamos agora navegar para o norte do país e conhecer os traços da cultura Makonde. Embarque conosco. As tatuagens no rosto são uma marca dos Makondes. Como vê, para além de significar beleza, também demonstram uma verdadeira obra de arte. Akaloga numi nembo mekwandilemba tayari aida baina kulota wako akudai nandi kulota dado kalembe dinembo watu kunalemba dinembo ukalemba dinembo mekulota. Dinembo é feita não só pelas mulheres, como também é muito comum encontrar homens macondes com tatuagens no rosto, mas atualmente a prática é quase inexistente. Como a maioria dos povos, a cultura Makonde é multiforme, onde para além das tatuagens na face, também são conhecidos internacionalmente pela arte de esculpir em madeira. A escultura Makonde mais conhecida é feita em pau preto, também conhecidas internacionalmente pelo nome Swahili Mpingu. As esculturas servem para expor a realidade do povo Makonde. A escultura Makonde retrata mais o realismo. E não só retratamos a mulher, até homens. Eu posso lhe mostrar essa escultura agora, aqui. Esse é o Jama, que é a união. E as esculturas são apresentadas em 3 estilos principais. Shetani, que significa demônio, são esculturas de figuras humanoides ou animais muito estilizados. O Jamaa, que significa família ou união, são formadas por uma quantidade de pessoas, seus instrumentos de trabalho e, por vezes, animais domésticos artisticamente unidos. E figurativo, que inclui imagens humanas, de animais ou ainda por influência da colonização, inclui imagens religiosas. Um outro tipo de escultura, mas com outro significado cultural, são as máscaras Mapico, que também é nome da dança tradicional dos Makondes. O Mapico é geralmente praticado em cerimônias públicas e nas celebrações dos ritos de iniciação masculina. As máscaras do Mapico podem caricaturar personagens conhecidas da comunidade, incluindo dirigentes, antigos colonos ou militares. Infelizmente, chegamos ao fim do nosso programa. Mas, para você que acaba de chegar, não se esqueça que pode nos acompanhar através das redes sociais. Até lá!